Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo a gente. Vou fazer uma apresentação inicial aqui do nosso projeto e gostaria de agradecer a participação de todos aí que se inscreveram na atualização em coberturas e agradecer ao Joelton por estar aqui hoje, presente, cedeu o tempo dele para a gente. E esse evento foi muito procurado, eu resolvi fazer uma apresentação dos números do evento. Trouxe alguns números para vocês, interessantes, para a gente falar um pouquinho antes do evento, né? A gente teve Rio de Janeiro, a gente teve muitas pessoas, né, dos principais municípios de destaque, Niterói, São Gonçalo, Boa Vista, Natal, Goiânia, Maricá, Brasília. A gente teve também algumas cidades bem diferentes, assim, que apareceram, né, pela primeira vez aqui para a gente como inscrição, cidades como Serra, como Iaipi, como Passa e Fica e Valença, na Bahia. Vocês ficaram sabendo do evento, a maioria das vezes acontece por causa do Instagram e por causa do WhatsApp, né? Os colegas vão passando um para os outros, isso é muito interessante, é uma forma que a gente tem também de divulgar, né, e saber como a gente pode chegar até você. A gente observou que a grande quantidade de pessoas que se inscreveram de grau técnico são da área da enfermagem, mas também tivemos da medicina, da fisioterapia, da farmácia, pessoal que trabalha com estomoterapia, né? Então, a grande representatividade aí da enfermagem, porque a enfermagem trabalha muito com os curativos, né? Seja na atenção básica ou em unidade hospitalar. A idade de vocês, em média, era de 27 anos. A gente teve a maioria das pessoas que se inscreveram assim, a moda, né? Mais comum a idade foi 22. E é interessante a gente saber isso também para o público-alvo, né, que a gente consegue alcançar. Para quem está chegando aqui e nunca participou antes, é o nosso programa, o programa de extensão na universidade, ele faz parte de várias ações, algumas ações que elas envolvem como o canal do YouTube, que depois vocês vão poder assistir, a gente tem 2 canais, a gente tem ações de extensão, né, temos projetos de ensino que vocês estão participando hoje, conheceram através das redes sociais, também fazemos ensino, né, que é através do projeto de hoje, extensão, que é isso tudo, que não pode ser dissociado de ensino, pesquisa e extensão. Fazemos inovação e pesquisa também. Então, vocês olhando a nossa página vão ver que a gente tem várias atividades lá de inovação. Então, vocês chegaram até a gente hoje pelas redes sociais, estão participando de um projeto de ensino que visa a qualificação e levar informações para vocês da área da saúde, e eles estão vinculados também a um projeto de divulgação, que é a extensão que atende a comunidade que estão nos canais do YouTube. Aqui é o nosso Instagram, que vocês já devem seguir por lá, que a maioria já ficou sabendo. Temos o nosso canal, que ele tem bastante tempo já, e o projeto em si tem 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano, e lá tem vários conteúdos. Temos um segundo canal, que se chama Ciência e Saúde, que são vídeos curtos de educação em saúde. Nesse canal a gente coloca também toda a nossa produção de produtos técnicos, científicos, de inovação, o que a gente faz nas escolas de educação em saúde. E convido vocês para o próximo mini curso, que hoje a gente tem uma oficina, só para explicar, a oficina ela tem um caráter de atualização e prática, o mini curso tem um caráter mais de instrução, e as palestras têm um caráter mais de reflexão. Então a gente faz essas 3 coisas. Então hoje a gente vai ficar com o Joelton aqui, agradecer novamente o Joelton pelo tempo dele. Joelton é um profissional de destaque, ele já trabalha com a gente aí, foi monitor, ele tem bastante experiência na parte de curativo, atualmente está aí no Hospital Place, e agradecemos, Joelton, sua participação. Pode ficar à vontade, fazer sua apresentação, a gente só fica aqui feliz por ter esse conhecimento aí passado por tantas pessoas interessadas no nosso projeto. Boa noite a todos. Quero agradecer a você, né, pelo convite. E agora a gente consegue, né, colocar esse projeto em prática. Espero poder contribuir, né, com quem está aqui hoje presente, mostrando um pouco sobre, né, esse mundo que temos hoje de coberturas para o tratamento de lesão, né, assim, a gente pensar que existe a cobertura ideal, né, seria um pouco demais, né, mas que, mediante o que se tem e o conhecimento aplicado
a prática no dia a dia, a gente consegue sim obter bons resultados, né? Então, acho que a oportunidade hoje de ver algumas coberturas novas, né? O caráter de oficina de apresentar essas novas tecnologias e poder tá tirando dúvidas, né? Dentro daquilo que é possível a gente tirar, tá? Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar, tá ok? Vamos a esse mundo de novas coberturas, onde o enfermeiro ele tem um papel fundamental, né? Hoje, o campo de atuação do enfermeiro em tratamento de feridas, ele é vasto, né? E quem domina, não tem jeito, assim, o enfermeiro, não é querendo dizer que as outras, né, as outras áreas, elas não têm um papel importante. Tem sim, tem um papel importante, né? A gente não trabalha sozinho, mas quando se trata de tratamento, né, de feridas e no uso das coberturas, o enfermeiro hoje ele é o profissional mais gabaritado, né? É ele quem busca se aperfeiçoar, ele busca fazer as especialidades e contribuir, né, junto com uma equipe multi, para um bom resultado no tratamento dessas feridas, né? A gente, aqui no hospital, né, assim, me apresentando novamente, né, eu sou o Joelito, né, sou enfermeiro especialista em enfermagem dermatológica. Hoje eu coordeno a unidade do Hospital Plácido de Niterói e a gente trabalha com o perfil de equipe multidisciplinar, né? E conversamos muito sobre o que cada um pode contribuir para o melhor resultado, né, no tratamento dos pacientes que chegam aqui com as diversas lesões, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que tem de novo aí em coberturas para tratamento de feridas, tá? O objetivo dessa oficina é descrever quais são as principais coberturas e curativos, rever a função das coberturas sobre as feridas e apresentar algumas inovações e suas aplicações. É claro que não vai dar para a gente apresentar todas, mas algumas, né, que a gente discutiu e que viu que seria interessante estar falando para vocês. A gente começa falando um pouquinho, né, do conceito de ferida, que é o caminho que vai nortear mais na frente, né, a indicação do tipo de cobertura que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala de ferida, a gente está falando de uma lesão associada a dano físico ou mecânico, que inclui no seu conceito de formação de crosta, tunelizações, drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta, eritema de pele, edema, vesículas, pele circundante macerada e anormal, aumento da temperatura, odor, sensibilidade dolorosa aumentada. Então, para tudo isso, né, que a gente vê nesse conceito hoje, você tem inúmeras coberturas que podem estar atuando de forma a resolver alguns desses problemas, né? Dizer para vocês que existe o curativo ideal, né, é impossível, né? Porque cada um tem uma característica diferente e um mecanismo de ação na lesão diferente. A gente precisa, sim, conhecer o paciente, conhecer a sua história e também ter um conhecimento da gênese, né, daquela ferida, né, para daí, então, você partir para o melhor tratamento. Então, a gente tem, né, alguns tipos de ferida que você pode estar utilizando, abrindo mão desse arsenal de coberturas, né, desde feridas cirúrgicas a feridas traumáticas, né, lacerações, queimaduras, úlceras venosas, as famosas skin tears, e lesão por pressão, que é a mais conhecida, né, eu acho que trazendo a lesão por pressão para exemplificar, a gente consegue melhor fazer uma apresentação com uma boa aplicabilidade dessas coberturas que a gente tem hoje no mercado, né? Então, o que vem a ser lesão por pressão, né? Então, lesão por pressão
ela vem a ser definida como um dano localizado na pele e o tecido subjacente, como resultado de pressão ou pressão combinada com cisalhamento. Essas lesões por pressão em geral ocorrem sob proeminências ósseas, mas também podem ocorrer associadas a dispositivos médicos ou outros artefatos, né? Aqui a gente tem uma classificação que recentemente ela foi mudada, recentemente, não tão recentemente, em 2016 houve uma nova discussão, né, de uma organização que visa o tratamento, né, de lesões por pressão, né, chamada INPOAP, em conjunto com outras associações, e aí mudaram mais uma vez, né? Eu estava até brincando com o Jorge, né? Isso aí alguém acorda e aí, de repente, fala assim, vou mudar hoje, né? Hoje eu não quero mais falar em lesão por pressão, úlcera por pressão, vamos chamar de lesão por pressão. De grau, a gente agora vai falar de estágio, né? Antigamente se usava números romanos e agora a gente vai passar a usar número arábico. Então, assim, recentemente mudou a nomenclatura mais nova, né? Você classificar em estágios, né? Então, você vai ter estágio 1, 2, 3 e 4. Você também tem as lesões por pressão não classificável, a lesão por pressão tissular profunda e algumas definições adicionais, que seriam lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, né? Então, pacientes que usam sondas, outros catéteres, tubos, enfim, são dispositivos que podem sim provocar lesão por pressão, e a classificação é a mesma, e esses pacientes que usam esse dispositivo, eles podem também desenvolver lesão por pressão em membranas mucosas, né? Então, o paciente que usa um tubo orotraqueal, ele pode desenvolver uma lesão na mucosa da boca. Então, nesses casos, por ser um tecido de difícil avaliação, você não tem como categorizar, né? Estagiar. Então, a gente tem aí, né, um conceito, só para a gente relembrar, acho que vocês já tiveram contato em alguma vez na vida com esse conceito, né? Você tem lá a lesão de estágio 1, que nesse caso, você ainda tem a pele íntegra, né? É uma pele com um eritema que não embranquece. Então, você faz ali uma digitopressão, aquela região que está hiperemiada, né? Está com um eritema, ela não embranquece quando você faz essa digitopressão. O estágio 2, você já tem uma ruptura, né, parcial dessa continuidade da pele. Você pode ter ali também uma bolha intacta que esteja rompida ou não, que está ali preenchida com exudato seroso. A lesão de estágio 3, né, já é uma perda da pele em sua espessura total. Neste caso, ainda não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e ou osso. Você tem uma característica muito marcante, né, na lesão de estágio 3 e estágio 4, que é a borda começar a enrolar, né? E você percebe muito isso em algumas lesões, né? Essa borda enrolar é o que eles chamam de epíbole, né? Então, você consegue perceber isso tanto na lesão de estágio 3 quanto na lesão de estágio 4, né? Então, a lesão de estágio 4, ela vem a ser uma perda de pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direto da fáscia de músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Ou seja, você tem aí a presença de algumas estruturas de sustentação. Então, é a lesão em seu estágio maior, né? Estágio 4. A lesão tissular profunda, você pode ter uma pele intacta ou não, né? Na definição anterior, se falava ainda em pele intacta somente, né? Então, com área localizada e persistente de descoloração vermelho escuro, marrom ou púrpura que não embranquece ou a separação epidérmica que mostra lesão em leito escurecido ou bolha com exudação sanguinolenta. Esse tipo de lesão, ele pode se desenvolver muito rapidamente para uma lesão estágio 3 ou 4, ou inclassificável, ou então, se você consegue identificar logo no início, você consegue resolver sem a ruptura do tecido, né? Se não estiver rompido ainda, se estiver intacto. Então, precisa de uma avaliação muito, muito minuciosa do profissional que vê o seu paciente no dia a dia.
Nós temos também as lesões por pressão não classificável, né? Esse daí, você tem uma perda da pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberto pelo esfacelo ou a escara, né? A gente ouve muitas pessoas falarem em escara para tudo, né? O termo escara, ele não foi abolido. Na verdade, a escara é aquela capa preta que fica, que cobre uma lesão e você não consegue ter uma dimensão de quais são as estruturas que ali estão acometidas. Né? Então, o termo escara, ele existe sim, né? E ele é aplicável nessas situações. No caso desse tipo de lesão não classificável, geralmente, quando você consegue remover essa escara, né, ou essa necrose, você tem ali uma lesão de, no mínimo, estágio 3 ou estágio 4. E aí vai depender do tipo de estrutura que estará acometendo aquela lesão. Então, a gente parte agora, né, para falar um pouquinho sobre os princípios para o curativo ideal. Eu sempre falo, não tem assim, o curativo ideal. O que a gente tem são curativos que vão proporcionar para a gente possibilidades mediante ao que a lesão nos diz. Então, você, né, o ideal que seria, né, você manter a elevada umidade entre a ferida e o curativo, né, remover o excesso de exsudato, permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, ser impermeável a bactérias, ser asséptico e permitir a remoção sem traumas. Então, assim, no mundo ideal, uma cobertura, ela teria que englobar todas essas características. A gente sabe que isso é difícil, né, de se ter. Eu gosto de trazer esse esquema porque, através dele, né, dá subsídios ao profissional, né, ao enfermeiro, poder estar ali decidindo qual melhor cobertura utilizar para determinada ferida, mediante o grau de exsudação. Né? Então, esse esquema ele me diz o seguinte, eu vou determinar, né, eu vou indicar uma cobertura com base no meu nível de exudato, se ele for baixo, moderado ou intenso, e também na presença de infecção ou contaminação, né? A lesão por pressão está com odor fétido, está com bastante exudato, com tecido desvitalizado, né? Ela tem me mostrado sinais de infecção, né? Se ela me mostra sinais de infecção, né, eu posso hoje abrir mão de usar alguns recursos, né, que a gente tem aí no mercado, como curativos à base de carvão ativado com prata ou então alginato com prata, né? Agora, se essa lesão ela não apresenta sinais de infecção, né, aí eu vou pensar, né, esse exudato ele é baixo, né? Eu posso estar utilizando ali hidrogel, gases impregnadas, filmes, né? Se esse exudato ele for moderado, eu posso estar utilizando um filme transparente, um hidropolímero, né, que é uma espuma, um alginato com colágeno, um hidrocoloide. E se essa exudação ela for intensa, né, eu posso partir aí para um alginato de cálcio também, espumas, alginato com colágeno ou prata, hidrofilme, carvão ativado com prata. Né? Eu posso, sim, utilizar curativos à base de prata se a lesão ela também não apresentar infecção. Isso aí fica a critério do profissional que está ali tratando aquele paciente com uma determinada lesão. Essa tabela aqui, né, é uma tabela que eu retirei do manual de 2017 do Ministério da Saúde, que fala sobre controle de infecção de assistência à saúde, né? E lá eles falam também sobre lesões, falam sobre a classificação da lesão de acordo com uma série de fatores que a gente acabou não entrando em detalhe para não tomar muito tempo, mas que traz esse quadro eu achei interessante, né? Porque ali ele diz, né? Ele fala da papaína, ele fala de ácidos graxos essenciais, ele fala de gase não aderente, ele fala de alginato, né, tanto com prata como sem prata, do carvão ativado, do hidrocoloide,
de hidropolímeros, né, hidrofibra, hidrogel, filme transparente, sulfadiazina de prata e colagenase. Então, aqui a gente tem um quadro onde ele vai dizer qual o tipo de cobertura, a ação e a indicação dessas coberturas. Mas na frente, a gente vai estar falando de alguma dessas coberturas, eu acho que fica aí para conhecimento, né, que existem essas possibilidades. No final da apresentação, se tiverem alguma dúvida com relação a alguma dessas daqui, eu posso estar falando um pouco mais. A gente pode evoluir e eu mostrar para vocês essas coberturas com um pouco de mais detalhe. A gente então começa falando aqui do hidrogel, que é um curativo, né, que a gente chama de correlato, né? Então, dentro de tratamento de lesão, a gente trabalha muito com correlatos e cobertura, né? Correlatos está sempre relacionado àquilo que vai em contato primário com a lesão, né? Você aplica na lesão, são géis, são soluções, são pomadas, são cremes. Então, a gente pode tratar aqui o hidrogel como um correlato, né? Então, o hidrogel, né, ele pode ter em sua composição água purificada, CMC, né, que é o carboximetilcelulose, e hoje a maioria desses hidrogéis, eles apresentam em sua formulação o alginato de cálcio também, né? O alginato de cálcio e sódio, ou então somente o alginato de sódio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alginato, né? Alginato, eles são extraídos, né, de algas marinhas marrons, ainda tem a cor, né? Eles são extraídos dessas algas marinhas e eles fazem uma interação com o exudato, trocando íons de sódio por íons de cálcio que tem no exudato. Então, você consegue ali ter uma troca eficiente, você consegue manter um ambiente propício para o processo de cicatrização, né? Aqui eu trago uma demonstração de aplicação desse tipo de curativo em uma lesão na face externa de uma perna com tecido desvitalizado, no qual a intenção, né, é justamente a remoção desse tecido. E mais um pouquinho à direita de vocês, eu acho que é a direita de vocês, porque está à minha direita, tem uma lesão por pressão que chegou para a gente com bastante tecido ainda desvitalizado, né? A equipe avaliou, entendeu que naquele momento, né, era necessário a remoção de maior parte desse tecido desvitalizado, e aí utilizamos o hidrogel, e no período de 14 dias, a gente consegue limpar toda essa lesão, preparando esse leito para uma nova cobertura, né? Então, eu preciso estar atento e avaliando continuamente, constantemente, né, para entender em qual momento eu tenho que suspender essa terapia, nesse tratamento, e começar um novo tratamento, né? Então, a gente sempre trabalha com essa perspectiva, né? Então, é um tipo de curativo que pode ser utilizado em uma diversidade de lesões, né? Principalmente para a remoção de tecido desvitalizado. Você pode utilizar, sem problema nenhum, em lesões com exposição óssea, em tendões, assim, é bem indicado para tendões, porque não causa ressecamento. Você pode usar em feridas que estão mais secas, com o intuito de hidratá-las, né? E aí as contraindicações seriam, né, ferida com média e alta exudação, né? Então, se você quer ter na lesão um controle de exudato e você coloca hidrogel, realmente isso vai ficar difícil. Então, eu preciso entender que, ao avaliar uma ferida e ela tiver um grau de exudação intenso, né, nesse momento, o hidrogel, ele não é a melhor indicação, né? Queimadura de terceiro grau e qualquer tipo de sensibilidade aos componentes do produto. Isso é interessante, porque recentemente eu estava cuidando de uma paciente no domicílio, e aí eu comecei, né, a utilizar alguns hidrogéis, e a paciente, ela relatava uma certa ardência a utilizar quando eu aplicava o hidrogel, né? E aí eu comecei, né, a ler na composição, e você vai ver que no mercado existe uma variedade de hidrogel, e você vai ter que chegar, né, a um consenso daquele que melhor se aplica para aquele paciente, né? Mas, graças a Deus, eu consegui chegar em um que ela conseguiu se adaptar e eu consegui o objetivo que era
a remoção do tecido desvitalizado, né? Alguns fabricantes falam de troca em até 48 horas, e é importante você observar sinais de maceração que pode acontecer na borda, né? Eu estava pensando até em trazer, né, no final, alguns coadjuvantes, alguns produtos que nos auxiliam, né, para minimizar um pouco esses efeitos adversos, né, de algumas coberturas. Por exemplo, né, assim, pensar em um curativo que pode macerar, eu tenho como recurso usar um creme barreira, né? É um creme que tem uma capacidade de proteger essa borda, impedindo que a maceração ela seja um problema. Então, eu posso estar utilizando aí ao redor da borda um creme barreira. Vamos lá. Colagenase, né? Colagenase aí conhecida da maioria das pessoas, né? É uma pomada à base de uma enzima chamada colagenase, né? Então, a colagenase também ela é produzida pelo nosso organismo, né? A colagenase, ela tem uma atuação, né, nas lesões com tecido desvitalizado, proporcionando um desbridamento enzimático, né? Então, ela é um agente enzimático, né? Diferente do hidrogel, né? O hidrogel, ele proporciona um ambiente úmido, né? Para que ocorra um processo de desbridamento autolítico. Então, ela proporciona ali um ambiente, estou falando do hidrogel, que eu acabei esquecendo de falar. E aí, esse ambiente, né, que é proporcionado pelo hidrogel, faz com que o organismo libere ali, né, células de defesa para que façam lá o processo de desbridamento da lesão. Então, ela prepara o ambiente. No caso da colagenase, que a gente está falando aqui agora, ela já é uma enzima, ela já tem uma ação enzimática, ela já faz esse processo de remoção do tecido desvitalizado, né? Então, para facilitar, em algumas situações é indicado que você faça ali uma técnica chamada técnica de square, né? Tem até uma foto fazendo uma ilustração. É você fazer uns quadrados na lesão, né? Tipo um jogo da velha. E aí, quando você faz isso, ou com a auxílio de uma lâmina, ou com a auxílio de uma agulha mais grossa, uma agulha 40x12, você abre, né, esse tecido inviável, favorecendo a entrada do produto, né, e a remoção, ela se tornar mais fácil. Algumas contraindicações seriam lesões isquêmicas, lesões não revascularizadas, pacientes com hipersensibilidade à substância, então, aplicou ali, percebeu que o paciente está se queixando de formigamento, de ardência, né, já pensa em retirar. Ou a qualquer componente da fórmula, né. Algumas observações importantes, né, que eu trouxe aqui, seria trocar a cada 24 horas, né, e ela pode ser afetada por alguns detergentes. E aí ele fala até da solução de pH-MB, que deve ser evitada em relação ao uso da colagenase. O pH-MB, né, é uma substância presente em algumas soluções desinfetantes muito utilizadas em tratamentos de ferida, né? Tem um papel importante, né? Ajuda a diminuir carga microbiana no local, ajuda a controlar o pH da lesão e nesse caso, né, existe uma recomendação de que seja evitada o uso concomitante com o pH-MB. Malha não aderente, né? A gente traz aqui a malha não aderente, que também é um curativo que a gente tem um amplo uso, né? Principalmente em pacientes idosos que têm uma fragilidade muito grande. Então, essa compressa, né, é uma compressa não aderente de acetato de celulose impregnada com uma emulsão à base de petrolato. Então, essa emulsão, né, que é impregnada nessa malha, ela nos dá a possibilidade de aplicar na lesão e quando eu precisar remover, eu não causo trauma à lesão. Então, quando uma lesão está em processo de cicatrização, né, ali está acontecendo
alguns eventos em nível celular, né? Formação de novos vasos, formação de novas células. Então, quando eu coloco uma gase, por exemplo, né? E eu vou remover essa gase, ela vai estar aderida. E na hora que eu removo, eu acabo removendo também todo o tecido neoformado, né? Essa lesão aí foi uma paciente que eu cuidei, que eu recebi ela em casa, né? Eu fui na casa dela, quando eu cheguei lá tinha uma gase com a GE em cima da lesão. Eu fiquei quase 1 hora para remover essa gase, porque ela estava totalmente aderida, né? Ela foi numa emergência, né? Caiu em casa, foi na emergência, aí chegou na emergência, ela faz um curativo e manda para casa. Foi dolorido, né, para remover. E ali eu fiquei quase 1 hora para conseguir tirar aquela gase que colocaram ainda embebida com óleo de girassol, né, o famoso Dersandia que todo mundo conhece. Então, assim, a gente começou a tratar com a malha não aderente e o resultado foi satisfatório, né? A gente conseguiu aí um bom resultado, né? Então, esse tipo de malha, né, você pode estar usando aí em uma gama de situações que envolvem lesões, né? Então, aqui ele fala, queimaduras de grau 1 e 2, abrasões, enxertos, úlceras venosas, úlceras de pressão, eczemas, incisões cirúrgicas, lacerações, linhas de sutura. E ela também, você encontra no mercado algumas impregnadas com prata. Então, se você tiver uma lesão com essas características, né, e tiver com o nível de exudato, você pode, estiver com um risco de infecção, você pode estar utilizando. E aí o resultado também é satisfatório, né? Você pode colocar essa placa, né? E por cima dela, um curativo secundário. Quando você remove o curativo secundário, você tem uma plena visualização do leito da lesão, né? E aí a sua avaliação, o seu julgamento clínico é quem vai dizer, retiro o curativo agora ou mantenho por mais um tempo, né? Posso, inclusive, irrigar com soro, se tiver exudato no leito desse curativo, e manter essa malha por mais tempo, né? Geralmente se resolve rápido, né? Quando você consegue manter a malha por um tempo um pouco mais demorado, né? Eu costumo deixar em média 7 dias, né? E aí depois de 7 dias eu acabo trocando por uma outra. Aqui é o resultado dessa lesão. E aí no final, cicatrização. Eu não me recordo agora o tempo, mas foi bem interessante. Hidrocoloide. Hidrocoloide também é um outro aí conhecido de vocês, provavelmente, né? O hidrocoloide, ele tem uma base, né, também de carboximetilcelulose, pectina ou gelatina, e agora também tem alguns hidrocoloides com alginato. Então, todos os curativos, né, começando a ter em sua composição o alginato, né? O mecanismo, né, de ação do curativo hidrocoloide, ele, né, quando ele entra em contato com o exudato, ele forma um gel coesivo, e aí ele vai proporcionar um ambiente úmido para a cicatrização, né? É interessante porque o hidrocoloide, né, saiu uma lesão que foi um caso real, né? Um paciente chegou aqui com essa lesão inclassificável, né? Você vê que tem uma necrose seca recobrindo, então não tinha como determinar. E a gente optou por utilizar hidrocoloide nessa ferida, né? E aí deixava ali em média 3 dias, ele saturava, né? O hidrocoloide, ele faz desbridamento autolítico. Então, o hidrocoloide, nessa situação, ele favoreceu a um despreendimento da necrose da borda da lesão. E com tudo que estava envolvido naquele momento, tratamento clínico, nutricional, a gente conseguiu fazer com que essa necrose ela fosse se despreendendo da borda da lesão, né? E aí, com o passar do tempo, a gente consegue retirar toda a necrose que estava sobreposta à lesão, e o resultado, né,
é esse que vocês veem aí do lado. A gente conseguiu deixar essa ferida totalmente limpa. É claro que depois que a gente usou o hidrocoloide, né, utilizamos também outros curativos para favorecer até chegar a esse ponto que se encontra a lesão da direita. Então, o hidrocoloide, ele hoje tem tem uma gama de possibilidades de utilização, né? Além também de você poder utilizar esse hidrocoloide em situações de prevenção de lesão. Então, pode ser utilizado como um curativo primário para proteção de para proteção, né, de pacientes que têm um alto risco de desenvolver lesão por pressão. É uma cobertura que ela pode permanecer no meio da ferida por até 7 dias, e aí o enfermeiro é quem vai avaliar, né? Às vezes consegue manter, vai depender muito da região que você coloca, às vezes vai precisar tirar com 2, 3 dias, aí fica a critério do profissional, né, e da avaliação que ele está ali fazendo à beira-leito. E é um curativo que ele pode ser recortado. Acho que aqui tem um outro exemplo, isso. É um paciente que já começou a desenvolver ali, né, uma lesão de estágio 2, ainda não tinha rompimento, mas já tinha formação de bolhas. Né? A gente conseguiu aí proteger com hidrocoloide e aliviar a pressão para resolver mais esse caso. Curativos à base de espuma de hidropolímero, também uma boa possibilidade de você estar utilizando em algumas situações, né? Então, você tem aí uma espuma adesiva com uma camada altamente absorvente, né, em seu centro, tem um poder de absorção muito grande, ela também minimiza as forças de pressão, cisalhamento e fricção, e você também pode estar utilizando para a prevenção de lesão em pacientes que têm um Braden de alto risco, né? Então, vai depender da avaliação do profissional, está vendo ali qual é a melhor possibilidade, qual a melhor indicação desse curativo. Ele, hoje em dia, existe na forma de que te possibilita colocar em cavidades. Por ser uma espuma com alto poder de absorção, né, em lesões com um grau de exudação muito elevado, você consegue ter um resultado bacana, que é o controle do exudato, né, que é uma das coisas que a gente espera no tratamento de feridas. Então, você consegue introduzir em tunelizações, né, ele se conforma e você consegue colocar em tunelizações para favorecer aí a remoção de exudato. É uma cobertura que pode permanecer por até 7 dias, né? Em lesões por pressão estágio 2, você precisa avaliar a saturação externa da cobertura, que não deverá ultrapassar a borda adesiva. Então, você consegue externamente avaliar, né? Coloquei a proteção no paciente, é uma lesão estágio 2, né? Tem ali um grau de exudato leve. Você olhou, ainda não apareceu, né? Você continua com esse curativo. Não é um curativo que você coloca e você retira no dia seguinte, né? Ele tem algumas camadas e isso favorece, uma vez que ela entra em contato com o exudato, esse exudato, ele não fica mais em contato com a lesão. Ele vai como se fosse subindo de degrau até chegar à sua última camada, deixando ali a primeira camada livre. Então, são tecnologias bem interessantes para que você tenha ali um controle do exudato. Hidrofibra com prata. A hidrofibra com prata também é um curativo bem interessante, né? Nesse caso aqui, ele é um agente, né, impregnado com prata, né? E a prata, ao longo dos anos, ela sofreu um avanço muito grande, né? No passado, mas no passado bem passado, que eu acho que não é nem da nossa época, se usava muito o nitrato de prata, se usava muito a sulfadiazina de prata, que ainda é utilizado nos dias de hoje, né? Mas, assim, eram curativos que,
por ter uma biodisponibilidade muito ruim, né, eram necessárias algumas aplicações ao longo do dia, né? Se falava que o nitrato de prata você precisava ali estar utilizando, em média, 12 aplicações ao dia, né? E como era um prata em sua forma mais rudimentar, digamos assim, né? Prata metálica, eram substâncias que causavam uma certa citotoxicidade, né? Eles causavam lesões às células que estavam em formação. Então, às vezes, chegavam a ser prejudiciais. Aí, a evolução, né, do nitrato de prata, a gente começa a ter a sulfadiazina de prata, que até hoje é utilizada, né? Então, a sulfadiazina de prata, ela já começa a ter uma biodisponibilidade melhor. Você hoje consegue trocar a cada 12 horas, e aí é amplamente utilizado em algumas situações. E hoje, com esse arsenal de curativos impregnados com prata, você vai ter lá pratas iônicas, nanocristalinas, que são pratas que você consegue ter uma liberação prolongada ao longo do tratamento. Então, você aplica ali, né, são curativos que, a depender do grau de exudação e da localização, se você conseguir manter por 7 dias, é garantido que até 7 dias essa prata ela é liberada, né? Existem alguns estudos que falam que elas são liberadas por até mais tempo, mas é bem difícil você conseguir manter, né, esses curativos por tanto tempo assim. Então, é um recurso que a gente tem hoje, né, principalmente para utilizar em lesões com um grau de exudato muito elevado, né, principalmente com lesões infectadas, mas eu posso também estar utilizando em lesões sem infecção, né, porque tem um poder muito grande de inativação de bactérias, né? Elas são bacteriostáticas e algumas bactericidas. Então, é interessante para você ter ali uma diminuição na carga de algumas bactérias que estão ali colonizando aquela ferida, né? Ele fala aqui, então, de contraindicações, que seria você aplicar em lesões secas, não tem aplicação, né? Porque ela depende do exudato para interagir com os íons de prata e formar um gel. Então, esse curativo, ele forma um gel em contato com a lesão. E também não pode ser aplicado em lesão com necrose de coagulação. Algumas observações seriam, né, após a aplicação, a cobertura ela pode permanecer por até 7 dias, e dependendo da indicação clínica, ou conforme a avaliação do profissional, né, e você vai ter que avaliar. Você precisa ficar atento à gelificação, que é o sinal de troca em feridas não infectadas. Ele pode ser recortado, e em feridas infectadas, ele recomenda que a troca seja feita diariamente. Curativos de silicone. Hoje também a gente tem a possibilidade de ter esses curativos de silicone com prata e sem prata. Geralmente os curativos à base de prata, eles vêm com esse símbolo aqui, né, lá da tabela periódica, o AG. No caso do silicone, né, o silicone, ele tem como é que eu posso dizer? Depois eu lembro o nome. Mas o silicone, ele favorece você estar utilizando em pacientes que têm uma pele um pouco mais sensível, né? Então, paciente que tem uma pele, um idoso com a pele frágil, né? Você aplica ali e você consegue remover esse silicone sem causar trauma, né? Então, isso é interessante, porque um dos princípios é você aplicar um curativo e que você consiga remover sem ocasionar novas lesões. Então, o silicone, ele tem essa possibilidade, né? E a espuma do silicone também, ele tem uma capacidade de se adaptar totalmente ao leito da ferida, né? E pode estar, ele é indicado, né, para o uso em uma grande variedade de feridas, né, exudativas com a cicatrização prejudicada devido a bactérias ou onde há risco de infecção. E aí você tem lá úlceras de perna, lesão por pressão, queimaduras de 2º grau, áreas doadoras de tecido, úlceras do pé diabético, feridas pós-operatórias e traumáticas, entre outras que você pode utilizar, né?
No caso aqui, a contraindicação seriam lesões cavitárias e ou tunelizadas, porque você não consegue conformar esse curativo no leito da lesão, e pode ficar por até 7 dias também. Existem vários formatos de curativo de silicone, né? Existe formato para ser colocado na região sacra, existe formato para ser colocado na região de calcânio, né? Cotovelos. Então, hoje tem um arsenal de curativos à base de silicone, tanto com prata como sem prata, para você estar utilizando aí em diversas situações. Pode ser utilizado também como prevenção de lesão por pressão em pacientes com alto risco de desenvolver lesão, né? Só que esse paciente que tem lá um score na escala de Braden muito baixo. Então, você acaba, vai depender da instituição, né? Se for protocolo, né, o paciente com alto risco de desenvolver lesão por pressão, de você aplicar essas coberturas aí para evitar que ele apresente feridas. Coberturas de carvão ativado com prata, também é outro recurso que a gente pode estar utilizando. Um curativo bactericida, composto por uma malha de puro carvão ativado impregnado com prata metálica, envolvido por uma malha de fibras de nylon, né, que são seladas e que não permite que a prata metálica ela seja liberada para o leito da lesão. Então, aí no meio você tem, né, essa prata metálica que vai favorecer a captura ali, né, de exudato e bactérias, só que devido a essa tecnologia, né, você tem um impedimento da liberação de prata no leito da lesão, né? É aquilo que eu estava falando, né? A prata metálica no leito da lesão ela é citotóxica e pode lesionar ali, né, fazer com que o processo de cicatrização ele fique retardado. Nesse caso aqui, essa tecnologia ela possibilita que isso não aconteça. Então, aí a prata metálica, né, exerce ação bactericida sobre bactérias e outros micro-organismos no interior da malha de carvão ativado, sem ser liberada para a ferida, né? A indicação, feridas crônicas ou que cicatrizam por segunda ou terceira intenção, entre as quais você tem aí úlceras por pressão, úlceras venosas, úlcera do pé diabético, áreas doadoras, feridas traumáticas cirúrgicas ou pós-cirúrgica. E qual seria a contraindicação, né? São pacientes com alergia ou com hipersensibilidade conhecida ao nylon, né? O curativo deve ser retirado em pacientes que vão ser submetidos a diagnóstico por imagem, ressonância magnética. Essa informação é interessante, né? Nem eu sabia dela. Então, como se trata de prata, né, metálica, então se o paciente faz uso, deve ser informado lá ao serviço de ressonância que ele está em uso e precisa ser removido antes de ser encaminhado ao exame. A frequência de mudança de curativo vai depender da condição do paciente e do nível de exudato, né? Ele pode ser necessário mudar a cada 24 ou 72 horas e, dependendo da situação, pode permanecer até 7 dias, né? Nesse caso, né, por se tratar de carvão ativado, ele também tem um papel importante no controle de odor, tá? Então, isso é interessante. Aqui temos um curativo com colágeno, celulose e prata. Esse curativo aqui é um curativo, né, eu considero até um curativo de tecnologia mais nova. Ele é um curativo biológico, né, um curativo biodegradável, né, ele tem em sua composição todos esses componentes, né, colágeno, celulose e prata. Quando você aplica essa cobertura na lesão, ela vai fazer um processo de absorção, sem a necessidade de você fazer limpeza, né, das feridas, né? Por quê? A gente sabe que o processo de cicatrização, né, principalmente ali na fase de proliferação, com crescimento de tecido de granulação, é um tecido enriquecido com colágeno, né? É um tecido enriquecido de colágeno. E aí,
dependendo do grau de exudação, né, essa exudação, ela pode ser prejudicial ao processo de cicatrização. E aí que entra esse tipo de cobertura, né, onde você cede colágeno para a ferida, né, e aí as enzimas que são inativadoras de proteases, né, de metaloproteases, que é uma enzima liberada pelo nosso organismo, né, que tem um papel fundamental, mas que em excesso ele acaba sendo prejudicial. Então, essas metaloproteases, elas, quando em contato com colágeno exógeno, que é esse que eu ofereço, né, eu consigo ter ali uma atuação melhor do colágeno endógeno. Então, essas metaloproteases é como se elas estivessem sendo enganadas, né? Ela vai lá no colágeno que eu estou cedendo, destrói aquele colágeno, enquanto que o organismo produz, vai participar ali do processo de cicatrização, né? Como eu disse, né, um curativo biodegradável. Está indicado para o tratamento de todas as feridas sem tecido necrótico e sinais visíveis de infecção, né? Então, úlceras diabéticas, úlceras venosas, úlcera por pressão, úlceras provocadas por etiologia vasculares mista, feridas traumáticas e cirúrgicas. Contraindicação, né? Não deve ser usada em doentes que saibam terem alguma hipersensibilidade a algum destes produtos, ou colágeno, ou a celulose, ou a prata. Interromper a sua utilização se surgirem qualquer sinal de sensibilidade. E também não pode ser utilizado em pacientes grandes queimados. A gente recomenda a aplicação de uma nova matriz, né, a cada 48, 72 horas, dependendo do nível de exudato. Se o nível de exudato da ferida ele for baixo, é orientado a hidratar essa matriz, né, com solução salina. Solução fisiológica 0,9%, né? A ferida ela não tem um grau de exudato considerável. Então, eu vou ali dar uma irrigada para favorecer a formação desse gel e, posteriormente, a absorção desse curativo, né, dessa cobertura pelo organismo. Aqui a gente tem uma demonstração de uma situação que foi utilizada, essa cobertura. É claro que, no primeiro momento, essa lesão ela estava bem pior, e quando a gente preparou o leito dela, que ela ficou com esse aspecto, a gente começa a utilizar, né? E o resultado a gente obteve foi uma cicatrização. Essa aí eu me recordo muito bem, um paciente que demorou 1 ano para cicatrizar essa lesão. Ela tinha ainda muito tecido necrótico, tinha exposição de tendão. Então, né, quando eu falo exposição de tendão e tecido necrótico, eu preciso de alguma cobertura que hidrate esse tendão, né, e ao mesmo tempo remova o tecido necrótico. E no início a gente utilizou muito lá o hidrogel, né, que a gente apresentou lá no primeiro slide. Aqui é uma aplicação desse curativo, ele fica desta forma, então o enfermeiro a cada 48 ou 72 horas ele precisa abrir essa ferida e ver as áreas que já foram absorvidas, e essas áreas que já foram absorvidas, né, eu fazer uma nova reposição. E nesse caso aí, hidratar um pouco com soro fisiológico, solução fisiológica, para que esse processo ele seja mais acelerado. Membrana regeneradora, também é uma alternativa no tratamento de feridas, né? Então, essa aí é uma membrana cristalina, que tem uma porosidade desenvolvida para permitir a drenagem de exudato, né? Ela proporciona ali um alívio da dor, proteção da lesão, drenagem de secreções, redução da região exposta a agentes infecciosos e acelera também o processo de cicatrização. Essa membrana, ela funciona como um substituto da pele, né? Ela tem como contraindicação não ser utilizada para controle de hemorragias, lesões malignas ou suspeita de malignidade. A frequência de troca irá depender da condição da ferida e do volume de exudação, né? Eles orientam que essa troca seja pelo menos a cada 5 dias, e com o passar do tempo, esse intervalo ele pode aumentar de forma naturalmente, né? Ela pode ser mantida até 12 dias, caso não ocorra o seu despreendimento. Então, imagina uma área doadora de tecido
é que você precisa cicatrizar. Você pode estar aplicando uma membrana dessa, né? E aí é interessante que você aplique uma sobre a outra com pelo menos 1 centímetro para que não ocorra o despreendimento da ferida e que ela ultrapasse um pouquinho a borda. Então, né, depende muito do grau de exudação, né? E aí você vai ver se coloca uma membrana com os poros um pouco mais abertos, ou então com os poros um pouco mais fechados, né, que é o que vai favorecer a saída desse exudato por esses poros para um curativo secundário que será trocado, enquanto que esse curativo primário ele permanece na lesão, ele podendo ficar até 12 dias, né? E aí você pode irrigar ele com soro para tirar ali o excesso de exudato e depois fazer uma limpeza no local com muito cuidado para não remover essa membrana e reaplicar novamente um curativo secundário. Principalmente aí você pode estar utilizando um hidropolímero, né, que tem uma capacidade de absorção maior. Trazendo em termos de inovação, né, a gente fala um pouco sobre terapia por pressão negativa, né, que é um tratamento indicado para feridas complexas, traumáticas e cirúrgicas. Você pode estar utilizando também queimaduras, feridas necróticas e diabéticas, lesões causadas por radiação, por pressão e fricção, além de enxertos de pele para melhorar a vascularização e aumentar a taxa de aceitação. Esse tratamento tem como objetivo oferecer um melhor custo-efetividade, diminuir a dor, tempo de hospitalização, sobretudo, proporcionar maior eficácia no tratamento. Então, a gente utiliza muito esse tipo de curativo, principalmente aqui no hospital para pacientes com lesão por pressão cavitária, né? Ela favorece muito o controle do exudato no local, diminui edema, perilesão e aumenta a área de tecido de granulação, deixando um ambiente propício para o processo final de cicatrização, né? Então, você tem lá uma máquina que é ligada a um receptor com um tubo, né, e um conector que fica em contato com uma espuma, geralmente uma espuma de poliuretano. Então, algumas empresas trabalham também com espumas à base de prata, né? Algumas empresas trabalham com esse sistema de irrigação, ao mesmo tempo que ele faz a pressão negativa, ele faz a irrigação para fazer a limpeza da ferida, né? Então, assim, a gente tem bons resultados com esse tipo de terapia, né? Aqui eu trago para vocês uma maquinazinha, até que está em uso hoje, né? A família até autorizou, ela estava na hora que eu estava filmando. Aqui é o kit, o enfermeiro instalando, colocou a espuma em contato lá, depois ele coloca um filme, ele vai fazer uma abertura nesse filme para colocar, ele faz aí um corte, né? Porque ele precisa ter um contato, depois ele coloca uma outra espuma por cima, um novo corte, e nesse buraquinho aí ele coloca um sensorzinho, é o que vai fazer a pressão, essa figura de baixo. E quando ele liga a máquina lá, colando chama de sensor track, depois que ele cola, fica desse jeito, na sequência ligou a máquina e puxou, né, todo o exudato, tá? Também pele de tilápia, né, hoje não é ainda uma realidade na maioria dos serviços, né, principalmente nos serviços privados. Isso aí eu acho que é um tema de muita discussão, mas que já é utilizado, né? Começou lá no Pernambuco, a utilização da pele de tilápia no tratamento, principalmente de queimaduras, né? Essa pele de tilápia, ela para ser utilizada, ela precisa passar por um processo de limpeza e esterilização, né, com radiação ionizante, e o resultado, né, que se tem hoje é bem interessante, né? As pessoas, na verdade, né, existem alguns trabalhos na literatura que fala sobre a utilização da pele da tilápia, porque é uma pele que tem uma quantidade de colágeno muito parecida com a pele humana. Então, a adaptação ela é muito boa, né? É o que eles chamam aí de xenoenxerto, né? Transplante de tecidos entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui umas imagens falando sobre a utilização. E aí o resultado é esse, né? É satisfatório.
Então, é isso. Oi, professor. Muito obrigado, Joelito. Ó, a Estourei o gente tempo. tem aqui... Não, estourou não. A gente tem aqui uma série de perguntas para você responder. E gostaria de agradecer o pessoal aí que prestigiou aí a palestra do Joelito. E vamos deixar lá no primeiro slide, Joelito. Deixa lá no primeiro, que aí fica aparecendo e você respondendo. No início até nem eu corri, né, por causa do tempo. A Joelton, ele foi meu aluno há muito tempo. O Joelton foi monitor de várias disciplinas. Ele tem uma expertise muito grande nessa parte, sempre gostou da parte clínica, hoje está aí com uma carreira belíssima e gosta muito do que faz com muita vontade, sempre foi assim, Joelton. É um aluno, foi um aluno exemplar. Hoje ele já está aí, já com pós e já pensando em outras coisas para a carreira dele. Mas, Joelton, você pode parar a apresentação se quiser. Eu falei para deixar aquela tela lá da atualização, só a primeira. Você pode parar, que aí fica aparecendo só o PowerPoint aberto, entendeu? Como assim? Deixa eu ver aqui. Isso aqui? É só isso, assim. Agora você está se vendo também, não está? Deixa eu ver aqui. Sim, agora sim. Tá. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que foram feitas, né? E aí eu vou pedir ajuda aqui pro Gustavo, pro Kevin, para ver na sequência. A lista de presença está aí, o pessoal quiser já pode assinar, tá? Teve perguntas sobre a lista de presença, porque a lista de presença, ela comprova que você veio à palestra, né? E a inscrição é que você se inscreveu. Então, é importante que todos preencham a lista de presença para a gente já liberar os certificados de quem já preencheu antes, pediu o certificado e está presente aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai colocar no YouTube e aí vocês vão ter uma possibilidade de rever. Então, vamos lá, que a primeira aqui que o Gustavo colocou, sabendo que muitas das opções de cobertura dentro das unidades de saúde é o hidrogel, que solução podemos usar nos casos de feridas muito exudativas, né? Só tendo esse hidrogel como alternativa? O que a gente pode fazer? Assim, se a gente for levar ao pé da letra, né, o conceito, né, do hidrogel e sua aplicação, o ideal, né, para lesões bem exudativas não seria utilizar o hidrogel, mas eu entendo a realidade de algumas unidades, principalmente Sistema Único de Saúde, não todos, né, eu conheço serviços públicos que têm um arsenal diverso de coberturas que pode estar utilizando aí de outras, né, de outras coberturas, como, por exemplo, assim, um alginato, né, que pode estar favorecendo nesse processo de controle do exudato. Porque, assim, um dos princípios, né, no tratamento de feridas é você controlar o exudato, né? É aquilo que eu estava falando. Imagina você colocar hidrogel em uma lesão com bastante exudato, né? A chance de infecção aumenta, a maceração na borda da lesão ela vai aumentar, e o resultado que você espera pode ser que você não consiga, né? Se você está me falando de uma lesão com um grau de exudato bem abundante. Então... bem interessante isso daí. A Mariana Vascimento, ela perguntou, até mesmo umedecendo com solução fisiológica, o tecido neoformado pode ser removido? Acho que foi naquela hora que você estava falando da situação do curativo daquela nossa colega. Ali, mesmo se você... Porque, assim, aquilo ali foi uma situação real, né? Eu não sei se está aqui presente hoje até a Nora, né? A Mary, ela está presente, né? A nossa ex-aluna, nossa Bia também. Ela não, acho que ela não está, mas depois ela vai assistir pelo YouTube. É amiga da gente. Um beijo, Amélia. Então, é uma amiga da gente. Então, assim, aquela paciente, ela caiu, né? Ela caiu, foi para uma emergência, ela teve uma lesão por fricção, né? Uma escoriação ali, teve um levantamento da aba epidérmica, aquilo ali saiu e rompeu, ficou totalmente exposto. Ela chega na emergência, né? E assim, eu entendo perfeitamente, né? Não é o melhor ambiente para esse tipo de situação. Chega na emergência e, né? Vamos resolver o problema aqui para mandar para casa, né? Faz exame de imagem, saber se não quebrou alguma coisa, pega uma gase que tem ali na frente, bastante AGE, né?
e manda para casa. Mas esse tecido, no caso, ele tem que, ali no caso, vai sangrar e vai ter que sair, né? Porque senão a gase vai Não, ficar ali. não, não teve jeito, ia ter que sair, né? E por mais que você, chegando num local, né, que eu vi aquilo ali, eu falei, tudo aderido, olha, não vai ter jeito, por mais que eu tome todo o cuidado possível, né? Ali ainda não tinha nada neoformado porque foi recente. Aí você irriga com solução fisiológica numa temperatura mais morna, né? Pode aplicar ali um AGE para favorecer a remoção sem causar muito trauma, mas não adiantou, causou trauma, né? Daí em diante, né, foi que a gente começou a utilizar essas malhas não aderentes, né? É que o resultado ele começou a aparecer e assim foi muito rápido. Eu acho que você acompanhou na época, a gente mandava foto para você, né? E o resultado foi fenomenal. A gente está falando de uma senhora de 90 e Três, tantos eu acho. anos. Então, a Kathleen até pergunta aqui, outra participante, né, que também é do nosso grupo, como saber o período ideal para a troca de um curativo que afete a cicatrização da ferida? Tem período ideal? Porque pelo que você viu, depende muito da ferida, né? Depende muito da ferida e da avaliação do profissional. É importante que você conheça, né, o paciente que você está tratando, você conheça a lesão, você vá à beira-leito, né, abrir aquele curativo para você entender qual é o momento certo de estar, de repente, mudando uma conduta, né, ou voltando atrás, revendo conceitos, né, porque é muito dinâmico. Então, isso já... Desculpa te interromper, né? Aí isso já entra com a pergunta que tem a seguir agora, que eu acho que você vai falar. Então, eu já estou te interrompendo para você já emendar, por causa do tempo, né? Ó, a Beatriz fala que não tem materiais. Aí você estava falando aí, contando da história, né? Quando não tem material, só tem solução fisiológica para fazer a limpeza. E como é que faz, né? Para poder não ter essa aderência toda que você explicou, a oclusão, é que é feita só a oclusão com a atadura. O que poderia fazer, então, né? Se falta material? Olha, assim, aquele quadro do Ministério da Saúde, ele fala do AGE, né? É uma possibilidade. Né? Eu não tenho nada, mas eu vou ter pelo menos ali um AGE. Eu acredito que pelo menos isso você vai ter na sua unidade, né? Assim, uma unidade que se propõe a cuidar de pacientes, né? E são pacientes que têm um alto risco de desenvolver lesões por pressão, né? Ou outros que já chegam com lesão por pressão, as pessoas vão ter que lutar para ter ali material básico para estar realizando um curativo, proteger. Nem que seja com soro, né? Solução fisiológica embebida com numa gase, colocar ali e fechar, né? E correr atrás dos responsáveis para você ter o recurso, né? Assim, eu costumo dizer, não existe milagre, né? Olha só, tem uma pergunta aqui do Kevin, que é mais complexa. Ele disse aqui que ouviu falar sobre um processo de agudização das bordas da lesão, principalmente em lesões do tipo epíbole, mas nunca vi esse procedimento sendo realizado em um contexto prático. Qual ponto positivo ele traria para o processo de regeneração tecidual? O início da pergunta é o que mesmo? Processo? Já ouviu falar em um processo de agudização das bordas da lesão, principalmente lesões do tipo epíbole? Agudização. Na verdade, seria a remoção, né? Às vezes até cirúrgica dessa borda. Já tive um paciente aqui que ele foi beneficiado com isso. Ele chegou com as bordas bem enroladas. Era uma lesão que provavelmente foi uma lesão estágio 4, estava em processo de cicatrização, mas que tinha uma borda enrolada e que dificultava o processo de cicatrização. Nesse caso, aqui na unidade, a gente pediu a avaliação de um cirurgião plástico. Ele veio na unidade e fez a remoção dessa borda. Ele agudizou novamente essa borda, deixou ela, né, nivelada para que o processo de cicatrização ocorresse de forma mais linear. E realmente teve um resultado bem satisfatório. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui do Gustavo também, que ele fala sobre a espuma de hidropolímero, que ele não conhecia. Aí pareceu ser uma alternativa semelhante em funcionalidade ao alginato de cálcio. O valor dessa espuma é mais em conta do que o alginato? Não. O alginato, ele é muito mais em conta do que as espumas de hidropolímero, né? Na verdade, assim, não tem nenhuma relação. O alginato, ele é mais uma fibra, né?
mais utilizada para você estar utilizando, para estar colocando em lesões um pouco mais cavitárias, favorecendo um processo de absorção melhor e trocas de íons, né, de íons cálcico por sódio do exudado da lesão. A espuma você pode estar utilizando, sim, em algumas lesões, mais para o controle de exudato, mas o alginato ele acaba sendo mais em conta, né? Ele é bem mais em conta. Tem uma última pergunta aqui da Beatriz, que a gente já está vendo aqui, a gente está explorando você, já está cansado. Não, mas, pode assim, ir, tá tranquilo. Pessoal, mas é a última aqui. A Não, Beatriz, que ela disse o seguinte: eu trabalho na unidade básica de saúde, durante a semana fazemos curativos conforme a prescrição. E no final de semana é feita no hospital. Qual seria a melhor indicação para evitar fazer curativo no final de semana e só permanecer na unidade básica de saúde? Porque a área da lesão retorna piorada, agravada. Então, aqui na unidade a gente tem a possibilidade de utilizar algumas coberturas que favorecem a permanência maior desse curativo sem trazer nenhum dano, né? Então, assim, depende muito da ferida, né? Eu tenho um paciente no domicílio que eu coloco hidrocolóide e troco a cada 3 dias, por exemplo, né? Eu tenho um paciente no domicílio que eu coloco alginato com prata e eu troco a cada 2 dias, né? Então, assim, depende muito do tipo de lesão que você tem e da cobertura que você vai utilizar. Porque se você for ver, né, a maioria dessas coberturas, ela tem um prazo que você pode estar estendendo, né, para trocar. Mas não adianta você também achar que uma cobertura que tem uma indicação lá de 7 dias e você coloca lá em uma ferida extremamente exudativa e você vai precisar trocá-la diariamente. Então, assim, infelizmente, você precisa avaliar cada lesão, pensar na melhor cobertura, né, para que você consiga manter mais tempo sem a necessidade de trocas, né, diárias, né? Isso é fundamental, né, principalmente para quem quer ter uma continuidade desse cuidado, né? Então, eu faço no posto de saúde. No final de semana, vão lá, mexe, fazem de outro jeito, trocam conduta, faz diferente, a lesão volta totalmente diferente. Isso realmente acaba retardando, né, o processo de cicatrização e tem uma quebra na continuidade desse cuidado. Muito obrigado, então, Joel. Não para responder, né, mas seria mais exatamente isso. A gente fica muito feliz aí com a sua contribuição, viu? E muito legal ver esse conteúdo todo que você trouxe para a gente, realmente muita atualização, as pessoas aqui no chat aqui agradecendo, dizendo que ficaram surpresas com o conteúdo, que trouxe muita informação. A gente pede para vocês assinarem a lista de presença e não esquecer. Joelito, muito obrigado pela sua participação novamente, a todo o grupo que ficou aqui com a gente. Deixa eu te falar. No final tem meu contato, né? Redes sociais eu quase não uso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu puder ajudar, não há problema nenhum. Às vezes pode ser que eu não responda na hora, mas arrumando um tempinho dá para responder, não há problema nenhum. Eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? É muita coisa, assim. O nosso tempo ele é pequeno, então tem que, né, correr um pouco para conseguir apresentar tudo. Mas eu fico à disposição, né? Agradeço mais uma vez pelo convite e é isso. A gente do Espaço Aberto que agradece. Agradecer também aos monitores aí, a todo mundo que participou de todos os estados aí, dos 15 estados que se inscreveram aqui para participar. Agradeço a presença de vocês e não esqueçam de preencher a lista de presença. E daqui a pouco vai estar no YouTube, assistam lá, tá? Muito obrigado então, gente.